No Ver TV de hoje, nós vamos discutir o papel da televisão no jogo político brasileiro. São nossos convidados Wagner Iglesias, sociólogo e professor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. Maria Carolina Trevisan, jornalista e repórter da rede Jornalistas Livres. E Wagner Nabuco, historiador e diretor-geral da revista Caros Amigos. Muito obrigado aos três por terem aceito o convite para discutirmos esse tema, que é o tema hoje de todo dia, né? Em razão da situação vivida pelo país. Mas antes de começarmos aqui a nossa conversa, vamos saber mais algumas informações sobre o tema de hoje. Vamos ver. O Brasil passa por uma séria crise política e econômica. Escândalos de corrupção envolvendo políticos e empresários, a paralisia do Congresso Nacional, a retração da economia e o aumento do desemprego têm criado uma grande insatisfação popular. Parte dessa insatisfação é alimentada pela mídia. Ela assume o papel de oposição e atribui toda a culpa ao governo federal, deixando de incluir no debate a crise econômica internacional e os seus reflexos no Brasil. A cobertura da crise política, por outro lado, com o vazamento seletivo de dados de investigações sigilosas e análises tendenciosas, derrubou o mito da imparcialidade jornalística. Jornais, revistas, o rádio e a televisão esqueceram-se do contraditório, apresentando ao público apenas um dos lados envolvidos na disputa política. Veículos alternativos, principalmente na internet, defendem a legitimidade do governo e acusam a oposição e a grande mídia de golpe. O golpe estava na cara de todo mundo e só não via quem não queria. O golpe usava as instituições que a democracia criou para destruir a democracia. O golpe se tramava às claras dentro das instituições do Estado em conluio com a cumplicidade da Rede Globo. A própria cobertura das manifestações é polarizada. Enquanto a grande mídia exalta as manifestações a favor do impeachment da presidenta Dilma Rousseff, as manifestações a favor da permanência da presidenta são escondidas. Ganham destaque apenas nos veículos alternativos. Não adianta, não vai ter golpe. Não vai ter golpe! A sociedade não vai apoiar esse golpe. A gente não aceita esse tipo de atitude em pleno 2016. Não vai ter golpe! Não vai ter golpe! Não vai ter golpe! Vai ter luta! Não vai ter golpe! Eu não vi isso na Globo, acho que nunca passou isso aí na Globo News, né? Eu queria perguntar para vocês, começando aqui a nossa conversa, se a Rede Globo e as demais emissoras que deram tanto espaço e continuam dando tanto espaço aos movimentos contra o governo federal, se não tivessem feito isso, as manifestações teriam a mesma dimensão que tiveram, especialmente essa última no mês de março? Iglesias, o que você acha? Eu acho que não, né? Acho que não, porque o posicionamento das organizações Globo, né, sobretudo a Rede Globo e a Globo News, é um posicionamento claramente contra o governo, né? Não é inédito, porque na história da Globo, se você voltar aos anos 80, lá na época das diretas já, a Rede Globo também escondia as manifestações que naquele momento eram de caráter progressista, embora fossem de verde e amarelo nas ruas, né? Mas eram de caráter progressista. E eu acho que, efetivamente, milhares de pessoas, ou milhões de pessoas no nosso país estão sendo bombardeadas diuturnamente por essa empresa e por outras empresas familiares que comandam a grande imprensa, no sentido de ir para a rua e de se opor a qualquer medida que esse governo possa tomar. Então, a falta do contraditório, por exemplo, a falta de mostrar, o fato de eles não mostrarem, essas cenas que a gente viu aqui no final do nosso VT de abertura, de muita gente na rua também a favor do governo, determina, né, esse volume de pessoas na rua contra o governo. Eu acho que determina, né? O cidadão comum, né, ele está sendo bombardeado o tempo todo com esse tipo de informação e com só um lado da questão da disputa política que está em jogo no país nesse momento. Muito bem. Carolina, os jornalistas livres têm acompanhado, né, essas manifestações. Tal. Como é que você vê a presença, nós mostramos aqui alguns trechinhos, da mídia alternativa e a repercussão que ela tem ou que ela poderia ter em relação à grande mídia que está do outro lado?
Muito interessante, Lala, porque a gente nasceu, os jornalistas livres nasceram no ano passado justamente para fazer a cobertura das grandes manifestações que tiveram há um ano atrás. E aí o que a gente percebeu foi que a gente tinha feito jornalistas livres para cobrir apenas essas duas manifestações grandes no ano passado. E a gente juntou um grupo de grandes jornalistas com jovens jornalistas para fazer uma grande redação para fazer essa cobertura. E a gente não esperava a repercussão que teve. Rapidamente a gente ganhou muita audiência na internet e hoje, que é um ano depois, quando a gente fez essa última manifestação grande, fez a cobertura da manifestação da esquerda também, porque a gente vai nas duas, a gente chegou no alcance de 19 milhões de pessoas. E temos em um ano a gente tem mais de 250 mil seguidores no Facebook. Pois é, esse número que você dá poderia nos fazer acreditar que esta mídia alternativa tem um alcance até maior do que muitos jornais impressos, que jamais chegariam a esse número. Mas o desdobramento, a repercussão não é a mesma, não é? Por quê? Será? Eu acho que de fato, a gente concorre, sim, mas eu acho que ainda é muito novo para o público, então a gente está construindo credibilidade. Mas, por exemplo, para te citar uma repercussão importante, das duas vezes da manifestação da direita, a gente fez uma cobertura que mostrava que nas manifestações não tinha negros. E isso chamou muita atenção da imprensa internacional. Então, jornalistas do México telefonaram para a gente, jornalistas do Uruguai telefonaram para a gente, querendo entender como é que é isso, né? Porque é muito superficial essa cobertura da televisão, apenas com imagens aéreas, sem descer para as manifestações, sem entrevistar as pessoas, sem querer saber das histórias, né? Então, a imprensa internacional fica também sem saber o que está acontecendo de fato aqui. E quando veio a imprensa independente alternativa, quando a gente fez essas duas manifestações, eles se interessaram também pelo tema. E aí começou a ser pautado de um outro jeito. Não estou falando que é só a gente, mas acho que é muito importante também, como a TVT, por exemplo, que mostrou o discurso do Lula, porque outras televisões não puderam entrar ali no PT aquele dia, por exemplo. Agora, além da repercussão internacional, dessa busca das informações que vocês têm pela mídia internacional, também no Brasil, os jornalistas livres são demandados aí por outros veículos que não têm, por exemplo, as informações que vocês têm e também repercutem? A gente tem parceria com todos os veículos que estão alinhados com a nossa linha editorial. E a gente faz concorrência aos veículos que não estão alinhados com a nossa linha editorial. Então é interessante é muito interessante. Assim. Muito eu acho que está fazendo barulho. Queria colocar o Nabuco aqui na conversa. Nabuco, eu queria... Por favor, Nabuco. Desculpa, Lala. Eu queria só pontuar umas coisas assim. Eu acho que vamos falar da televisão e depois... Aliás, caros amigos, só para registrar a sua presença aqui como diretor da Caros Amigos tem feito várias reportagens sobre a questão da mídia, particularmente da Rede Globo e da televisão no Brasil, não é? Nós fomos lançados em 97, quer dizer, no auge dos governos tucanos, no auge da entrada do neoliberalismo no Brasil, e éramos, naquele momento, quase que uma mídia, o único veículo de esquerda fazendo a contraposição. De lá para cá apareceram muitos, em particular na internet, o que eu acho muito, muito positivo. Mas queria pegar... Então, a Caros Amigos se soma, ou está junto com esse campo, o campo de esquerda. Aliás, a gente há 12 anos põe na nossa capa o slogan "A Primeira Esquerda". Nós achamos que é legítimo e que a Veja deveria colocar a maior à direita, porque ela é maior. Então, por exemplo, ficaria mais legítimo. Pode ter uma revista... Claro. Ficaria claro, pode ter uma revista de direita. Tem gente de direita na sociedade, isso é bom da democracia. O problema é que eles se dizem imparciais e muita gente acredita, e sabendo que não existe a possibilidade de imparcialidade. Existe objetividade, mas não imparcialidade. Nós temos um lado, o nosso lado é o lado que quer um Estado mais forte, quer a seguridade social, quer proteger os que são mais excluídos, e o lado deles é a proteção do capital, do rentismo e tal. Muito bem. Então, eu acho assim, agora voltando para a questão da televisão, é evidente que uma televisão do tamanho da Globo e as outras todas, porque do ponto de vista da linha editorial não tem grandes diferenças entre a Globo, a Bandeirantes, o SBT e a Rede TV, e, quer dizer, tem a Record, tem pequenas diferenças, mas todos têm uma concepção sobre o Brasil, tem uma concepção ideológica das famílias que são as controladoras, que é um Brasil para mais ou menos 50 milhões de pessoas.
Os outros 150 milhões é, como dizia o grande Darcy Ribeiro, é a ninguémzada. Não tem nome, não é nada, não tem direito a nada e, portanto, eles não têm muita diferença. Agora, nós temos que, para ser... Existe um descontentamento real com o governo do PT e particularmente com o governo Dilma e particularmente do segundo mandato. Sem entrar muito em mais detalhes, o fato é que a conjuntura obrigou o governo Dilma e a Dilma a tomarem medidas que as pessoas não gostam. E principalmente porque frustrou muito delas, do crédito que elas tinham, da possibilidade de continuar comprando tal, de um lado. De outro lado é que nós paulistas acabamos olhando muito o Brasil pela ótica de São Paulo. A força desse movimento não é assim tão grande no resto do Brasil. Isso é interessante. Se a gente olhar como isso é no interior do Nordeste, no interior do Centro-Oeste, em vários lugares, o Sul é diferente. Paraná, particular, Curitiba eu vendo menos revista que em Vitória da Conquista. Porque Curitiba é jogo duro. E assim, é muito conservadorismo. Então, eu acho assim, que existiria gente na rua para protestar contra o governo Dilma. A televisão, ela maximiza, exponencia isso a um tamanho imenso. E também, porque às vezes o palco dá em Chico, dá em Francisco, eles também usam muito bem a rede e a internet. Extremamente bem. Então, eles também se articulam via rede. A internet possibilitou que pessoas que nunca participaram de nada agora saem falando aí como doutores em filosofia, em ciência, em jornalismo. Aliás, todo mundo acha que é jornalista, nossa profissão é um problema. Então, acho que isso também reforça, num estado tão conservador como o nosso, acho que isso reforça muito. O Iglesias, você que trabalha com estudantes, com jovens, etc., como é que você vê? Porque no primeiro momento, nos primeiros momentos, com a força da televisão, dos meios de comunicação, parecia que a juventude também estava quase que em massa, né, nos movimentos contra o governo. Mas depois as coisas parecem que mudaram um pouco, né, nas outras manifestações. Como é que você vê essa presença dos jovens nas manifestações, tanto de esquerda como de direita? Me parece que ela é menor, né, no caso das manifestações de direita. Né, você tem ali famílias, aí casais na faixa de 30 anos, com filhos pequenos, de colo. Você tem pessoas idosas e tal, um público adulto, mais maduro. E nas manifestações da esquerda, você tem muito mais juventude. Né? Você tem muitos estudantes de segundo grau, você tem estudantes universitários. E eu acho que tem uma coisa aí que é interessante da gente pensar, que é o seguinte... o Nabuco colocou que, de fato, os grandes conglomerados sabem trabalhar muito bem a internet. E eu acho que sabem, concordo com você. Mas as novas gerações, elas têm uma outra concepção, uma outra cultura de lidar com os meios de comunicação, que é diferente das nossas gerações. O jovem não compra conteúdo, ele compartilha. É um outro modelo de ver, né, a questão da circulação da informação. Então, se você cobrar de algum jovem um conteúdo, ele sai dali e vai buscar esse conteúdo num outro lugar ou um outro conteúdo. E eu acho que os grandes conglomerados não estão lidando ainda bem com isso, né? Como negócio mesmo. Como vocês conhecem isso como jornalistas muito melhor do que eu. Né? Eu acho que por essa razão a televisão tem uma penetração muito forte na sociedade, conseguiu levar milhares ou milhões de pessoas para a rua para protestar contra o governo, mas eu acho que o maior obstáculo, onde ela entra menos, me parece, que é nessa galera aí de 15 a 25, 28 anos. Eu acho que aí tem mais dificuldade. É uma hipótese, não sei. Então, porque você tá, pelo que eu entendi, você está dizendo que há um certo sentimento crítico já desses jovens em relação a essa mídia, não é? Eles vêm com um olhar mais... Não, mas o que eu queria perguntar para vocês, Carolina, Nabuco, será que esse exagero na forma como os ataques são feitos, principalmente pela televisão, ao governo, acabam sendo contraproducentes para eles mesmos? Será que já não há um sentimento de cansaço, a insistência, né, da mídia nos mesmos temas, nas mesmas pautas? Nabuco, o que você acha? Eu acho que ele tem razão com a percepção da juventude, tanto que as manifestações mostram isso, né, mais jovens nas manifestações que estão no nosso campo. E acho o seguinte, que aí tem um papel importante as redes e os blogs e toda a rede que está no nosso campo, onde está Caros Amigos também com o seu site, com o seu
O nosso Facebook tem 300 mil pessoas, o Twitter são 140 mil, já é uma massa de gente e tal. Isso foi criando uma possibilidade de passar para outras pessoas que não é bem daquele jeito que eles estão falando lá toda hora, toda hora, toda hora. E mesmo as contradições internas entre eles. Porque não é uma massa assim, não tem uma cabeça pensante dando a linha assim, ó, faz uma reunião de centralismo democrático. Então, tem frestas, como dizia né? Na fresta, às vezes sai uma contradição e às vezes uma pessoa que lê o Estadão vê lá uma coisa que contradiz um pouco o que saiu na Globo e aí ele começa a dizer, bom, então eu acho que isso está acontecendo, Lalo, quer dizer, está havendo um certo cansaço, porque ficou tão desbalanceada a cobertura, ficou tão antijornalística, porque isso, nós não podemos chamar isso de jornalismo, porque isso é depreciar o nosso ofício. E eu acho que, de alguma forma, o leitor percebe isso. E aí o nosso papel dos veículos de esquerda, de poder fazer uma outra narrativa e aí poder ganhar esse terreno que ficou aí nesse vazio, nesse vácuo. E isso valoriza o nosso trabalho também. E aí faz uma concorrência e aí a própria grande imprensa tem que fazer também esse trabalho jornalístico do outro lado. Muitas vezes a mídia alternativa, ela não consegue produzir grandes matérias, grandes reportagens, mas faz a crítica, né? Fica lá martelando e mostrando isso que você falou, as contradições, os enganos, as brechas, não é? Eu diria que nosso papel, o campo da mídia progressista, da mídia de esquerda, da mídia alternativa, da mídia democrática, que, enfim, está na defesa da democracia, da legalidade democrática. Ninguém está negando que se faça investigação, é bom que tenha investigação. Aliás, nós temos que ressaltar aqui que nenhum governo teve tanta investigação como teve da Dilma. Eu nunca vi empresário, eu não imaginei sonhar na minha vida que um empresário do tipo Marcelo Odebrecht, que é poderosíssimo, fosse preso. Então, se ele tem coisa errada, isso é até positivo. O problema é o uso que estão fazendo disso. E parece só que ele só tinha financiamento com o PT, e o financiamento quando é com o PSDB, aí ele pegou o dinheiro, carimbou, esse é um dinheiro positivo, e aí entrou no banco, dinheiro bom. Aí pegou o dinheiro sujo e escreveu no dinheiro sujo, e aí entrou o dinheiro sujo. Isso não existe, né? Agora, então esse governo tem essa coisa da investigação que eu acho que é muito boa, mas do ponto de vista da mídia alternativa, nós estamos falando aqui, a nossa capacidade de concorrer com esse é muito pequena, a gente sobrevive com muita dificuldade, então a capacidade de produzir matérias autônomas é pequena. Se a gente for olhar, jornalistas livres hoje fazendo coisas próprias e mais algumas pessoas que a gente consegue. Mas a grande parte de blogs, por exemplo, vive de comentar aquilo que a grande mídia produz. É verdade. Tudo bem, é bom, ajuda, mas nós precisamos ter um jeito, uma hora de produzir grandes reportagens, de produzir o nosso conteúdo com uma nova visão. E aí nós vamos chegar lá, que é o negócio do financiamento. Muito. É interessante porque a televisão está chamando aquelas imagens com massa, né? Com muita gente, com muito volume. Parece que todo mundo tem a mesma opinião. E a gente foi para a rua para ver qual era a opinião dessas pessoas em relação, especialmente às questões sociais, aos direitos humanos e sociais, né? E aí foi muito surpreendente, porque assim, não era que todo mundo estava a favor do impeachment, né? Isso falando na primeira manifestação. Não era porque a gente viu ali que tinha gente a favor da volta da ditadura militar, do impeachment da Dilma, contra as cotas, contra o Bolsa Família, contra tudo que era direito social do Brasil, né? Que a gente tinha conquistado já. E aí nessa primeira manifestação, como a gente ainda não era conhecido, a gente tinha 2 dias de vida, a gente conseguia penetrar bem na manifestação e tal. Dessa vez é um pouco mais hostil para nós tá ali, né? Mas a gente mesmo
mesmo assim conseguiu fazer, nessa última manifestação, um vídeo que é muito emblemático, que pergunta o que você acha do Bolsa Família. E aí a resposta são as maiores barbaridades que você pode imaginar, do tipo... Por exemplo? São vagabundos, estão querendo ganhar Bolsa Família para fazer um montão de filho, vão fazer um montão de filho para ficar rico com Bolsa Família, não querem trabalhar, enfim, uma visão fascista e reacionária que a televisão não está mostrando. Né? Não vai lá em entrevista e não faz esse tipo de pergunta. Todos contra as cotas, a favor de armamento. Então, a gente tentou fazer esse raio-x na manifestação. Quer dizer, você pega, a televisão mostra realmente a massa, né? Mas não consegue individualizar. Não consegue individualizar. Não, e eu, por exemplo... Saber quem está lá. Exato, eu fiquei horrorizada de ver nessa última manifestação como era possível aquela cena que está um homem com blackface, né, pintado de negro, numa forca, e as pessoas tirando selfie com essa imagem. E ninguém se chocando, não, achando bonito e tirando selfie. Quer dizer, era o racismo caracterizado totalmente. Totalmente. E as pessoas ali achando isso... Nesse caso, que eu vi isso, aí no meu sentimento, isso já passou do racismo. Aí você já deixou aflorar aquilo que foi estudado, né, que é quando você põe fenômenos que fazem parte dos nossos sentimentos animais mais difíceis, que continuam, e eles vêm à tona, e vêm à tona como um fenômeno coletivo, que aconteceu na Alemanha, não é? Aí você pôs para fora coisas complicadas. Ali nós estamos falando de fenômeno do tipo fascista mesmo, do tipo nazista. E quando isso vira um fenômeno de massa, a situação é uma situação muito preocupante. Porque uma pessoa que sente prazer em ver aquilo, e essa pessoa, se ela se sentir fortalecida, porque as grandes massas, você perde a sua identidade e fica muito valente. É o fenômeno típico, né, do fascismo e do nazismo. Então é uma coisa assustadora. Na manifestação no Mackenzie, que a gente foi cobrir, acabou o ato, tinha uma menina negra fechando o ato já, e saiu um aluno de direita do Mackenzie, olhou para ela, vou falar, é horrível, vou repetir o que ele falou, mas é chocante também. Ele falou, chupa minha bola esquerda, sua vagabunda. Quer dizer, nós chegamos ao limite da barbárie. Nós estamos entrando na barbárie. Agora, fala, o próprio Norberto Bobbio, né, que é um pensador italiano liberal, não é um socialista, ele dizia que o fascista, mais do que ser de direita, é aquele que pratica a maldade, não é? Sim. Esse tipo de fenômenos que a gente está observando já é um fenômeno que talvez psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, eles poderiam começar a estudar também, porque já passou de um limite da divergência política e ideológica. Psicologia das massas. Psicologia das massas. É a cara do mal mesmo, né? Isso, é o mal. Aí é Hannah Arendt, aí já é outro terreno. Olha, eu queria entrar numa outra questão. A narrativa da mídia brasileira sobre os acontecimentos políticos, ela não está se limitando ao Brasil. A jornalista Leneide Duarte Plon, radicada na França, escreveu um artigo muito interessante sobre a cobertura realizada pelos jornais franceses da crise brasileira. E ela falou aqui ao Ver TV sobre a nossa imprensa e a imprensa francesa. Ela falou pelo Skype, nós vamos ver agora a gravação. É deprimente. Eu leio a imprensa brasileira apenas por obrigação profissional, por dever profissional, porque é uma narrativa parcial, desinformativa, porque a imprensa brasileira é partidária, ela não informa, ela tenta moldar a opinião pública, fabricar o consenso em torno de ideias que ela defende. A mídia, de uma maneira geral, brasileira é de direita e defende ideias de direita, e ela tem funcionado assim, como um partido político, que é lamentável, excetuando-se os blogs, onde se pode ler uma crítica mais inteligente, mais diversificada. O site Carta Maior e a revista Carta Capital, uma pessoa que quer se informar sobre a realidade brasileira, ela tem poucas opções, porque as revistas semanais e os jornais, eles são partidários, eles tomaram partido
como eles fizeram no golpe de 64. É deprimente, é desolante, desolador o quadro da imprensa brasileira. E o que é pior é que quando um correspondente estrangeiro chega ao país, no caso, chega ao Brasil, para ele se informar, para ele ter informações sobre o que está se passando no país, ele lê a imprensa do país. No caso, ele lê a imprensa brasileira. E o que se vê, eu tenho observado é que os correspondentes franceses que estão no Brasil e estão mandando notícias, eles estão se limitando quase sempre a reproduzir a narrativa dos jornais brasileiros, com as mesmas interpretações, com os mesmos culpados, com os mesmos bodes expiatórios, sem dar voz a um outro discurso, a uma outra narrativa e a uma explicação do que é a história do Brasil. Eles não fazem nenhum background nas matérias, não falam do golpe de 64, não falam dos 21 anos de ditadura, como se o Brasil, todas as mazelas do Brasil estivessem começando há poucos anos, há pouco tempo, nos governos de esquerda do PT. Eu queria chamar a atenção para duas questões que ela levanta, eu acho que com muita propriedade. A questão que o estrago feito pela mídia no Brasil, ele transborda para o exterior. Os correspondentes, ela chama bem a atenção, os correspondentes de alguns dos grandes jornais europeus acabam se baseando muito pela imprensa nacional e acabam tendo essa mesma narrativa. A mesma narrativa que está aqui dentro está lá fora. E a outra questão é a falta de contextualização. Eu acho que esse é um grande problema. E aqui é um problema interno. As coberturas, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, mas a cobertura, me parece, são coberturas muito emocionais, né? Não se discute algumas coisas que ela lembrou aqui. Por exemplo, a recente história do Brasil. Você que é historiador pode falar melhor do que eu. Eu acho que primeiro, eu imagino um correspondente chegando aqui e até que ele tenha contatos e tal, percebam ele, para chegar aqui em Jornalistas Livres, ou chegar em Caros Amigos, ou chegar na Carta Maior, ele vai apanhar e ele vai repetir a narrativa dos grandes, seja da Globo, dos jornalões, da Veja, da Isto É, da época, vai demorar um tempo. E do outro lado, internamente, então reproduz lá para fora, com raras exceções. Eu acho que agora também as redes de internet estão ajudando isso, a mudar lá fora. Em particular o Carta Maior, que tem uma tradição, né? Tradição até pelo próprio editor da Carta Maior, de ser internacionalista e tal, tem muita repercussão, tem acordos com jornais de fora. E a questão da contextualização é que interessa esconder a história. Isto não é de graça. Porque se nós olharmos as manchetes de 53 até 54, quando o Getúlio Vargas vai ao suicídio. Depois, com a tentativa de não deixar o Juscelino assumir, né, o levante de Aragaças e tudo isso. Depois, Jango. Tem manchetes que parece até que foram repetidas depois de 25, 30 anos. O Estadão colocou um basta, como o Correio da Manhã fez em 64 com o Jango. Com o Jango. Igualzinho. Então, assim, não interessa a ele. Por exemplo, essa coisa do Mar de Lama, que começou lá, era contra o Getúlio e contra o Gregório, que era o segurança dele. Eles vão repetindo a narrativa deles. Então, não interessa mostrar que eles já fizeram esse tipo de coisa. Então, descontextualiza porque interessa a eles. E aí eu acho que tem uma falha de formação também nas escolas. Da população. Nas escolas e na população. Eu acho assim, eu sempre brinco que na nas escolas de jornalismo deveria ter mais fortes umas disciplinas de história. Eu sei que tem um pouco, mas eu acho que precisa ter mais, de entender a história do Brasil. Eu acho que falta. Iglesias, você também vê, como é que você vê essa questão, principalmente da contextualização, né? Não, sem dúvida, né? Acho que o padrão médio de consciência política do brasileiro, e aí não é consciência partidarizada, consciência como cidadão, é muito baixo, né? Isso se deve à falha gritante do nosso sistema educacional, né? As pessoas não estão preparadas, primeiro estão muito mal preparadas para o mercado de trabalho, que já é uma das funções do sistema educativo, e segundo, estão muito mal preparadas para o exercício da cidadania.
Mas eu acho também que tem um outro aspecto aí, eu concordo com o que foi colocado aqui no vídeo, mas também tem algumas questões que eu acho que são diferentes. Tem até uma brincadeira que eu já ouvi em alguns meses de que o El País é hoje o maior jornal do Brasil, né? Porque está fazendo uma cobertura um pouquinho diferente do que fazem os jornais tradicionais. A BBC Brasil também está fazendo uma cobertura um pouco diferente. A Al Jazeera acabou de fazer uma matéria muito boa sobre, tentando mostrar os dois lados e as próprias contradições da imprensa brasileira. Né? Eu acho que essas empresas, elas estão observando o Brasil e elas não estão só mandando seus correspondentes, estão observando como um mercado importante e estão observando isso que a gente está falando um pouquinho antes da juventude. A juventude como consumidora desse outro tipo de jornalismo. Né? Se tem um jornalismo, por exemplo, como jornalistas livres fazem, que é muito interessante, também essas grandes empresas estrangeiras estão começando a fazer um jornalismo que não é o jornalismo das nossas empresas familiares, que é diferente e que aponta para uma realidade um pouco mais complexa do que aparece na Globo, na Globo News, na Folha, no Estado, etc. E nós lembramos aqui no intervalo sobre como é feita a cobertura política, por exemplo, nos Estados Unidos, a pátria do liberalismo, não é? O Glenn Greenwald, que é jornalista, né, que revelou segredos, revelou aqueles segredos dos Estados Unidos, né, segredos militares, até militares. Ele fez uma comparação interessante com o Brasil. Ele imagina se nos Estados Unidos todas as 4 ou 5 grandes redes, eram as 3, agora são mais, estivessem unidas num pensamento uníssono como existe no Brasil. Isso é inconcebível, né, na pátria do liberalismo. Aí a gente entra um pouco, eu vou pensar rápido aqui, é que na verdade você, especialista, a própria FCC lá não deixaria existir uma coisa do tipo Rede Globo. A lei não deixa, a lei que regula, a lei lá não deixa. É interessante porque só aqui pode existir. Nos Estados Unidos, mas nesse caso da Rádio Não, nesse caso não. Nesse caso eles não mostram como é que funciona nos Estados Unidos. Exatamente. Bom, feito esse comentário, nós vamos falar um pouquinho sobre pesquisadores dessa área. O site Manchetômetro vem acompanhando há vários anos a cobertura política realizada por jornais e TVs, principalmente o Jornal Nacional da Rede Globo. O professor João Feres, que coordena essas pesquisas, falou ao Ver TV sobre alguns dos resultados obtidos. Vamos ouvi-lo. Eu acho que na atual crise brasileira a mídia está tendo um papel fundamental. E ela está tendo um papel fundamental para criar a crise, para tornar a crise mais aguda. Né? E eu acho que esse papel da mídia é em grande medida porque a qualidade da cobertura jornalística é muito ruim, é muito militante. Ou seja, a mídia brasileira, a grande mídia, está muito politizada. Tomou lado e, portanto, está participando somente de um lado da crise. A comparação entre as estratégias que a grande mídia usa para os jornais impressos e que ela usa para a televisão mostra que há diferença. Nosso estudo do Manchetômetro, por exemplo, a gente tem Globo e Jornal Nacional. Você vê que a estratégia do Globo e do Jornal Nacional são diferentes. Por exemplo, em tempos normais, antes da crise, o Globo era muito mais enviesado, ou seja, politizado contra o governo, muito mais de oposição, do que o Jornal Nacional. O Jornal Nacional também era, mas porque ele é para um público mais amplo, então aí a gente precisa pensar no público-alvo. Ele é para um público mais amplo, inclusive para as classes populares, o jornal, a Rede Globo, não quer parecer militantemente contra o governo. Agora, já o Jornal Globo, que é basicamente para a classe média alta do Rio de Janeiro, né, que já está quase toda ganha para a oposição, então eles realmente publicam como se fosse um panfleto de oposição. Né? Agora, você pode também comparar o Globo News, se você quiser usar só a televisão, Globo News e Rede Globo. Né? O Globo News é muito mais militante do que geralmente o Jornal Nacional. Né? Ou o jornal, por exemplo, da Globo, que é mais tarde, ou seja, os trabalhadores já foram dormir, e, né, quem assiste o Jornal da Globo geralmente são pessoas que têm renda mais alta e maior nível educacional. Então, quando eles estão falando para essa gente, eles são muito mais politizados, aí todos os articulistas, muita opinião, todos os articulistas são contrários ao governo, não tem ninguém para falar a favor do governo, ou uma perspectiva mais crítica da oposição no Globo News, quase ninguém. No Globo News. Quando tem uma pessoa em 100. Né? Enquanto que no Jornal Nacional, pelo menos até antes da crise, tinha um pouquinho mais de, apesar do viés, um pouquinho mais de equilíbrio. Não há mais. O Jornal Nacional, quer dizer,
Mas a estratégia ainda é diferente. Se você assiste o Jornal Nacional, o que eles fazem é cobrir a crise o tempo todo. É só isso, só falam disso. E aí muita opinião contrária, entrevista, põe isso na boca de pessoas que eles entrevistam, né? Ou seja, entrevista políticos da oposição, tal, mais do que os articulistas do jornal falando contra. Mas, de qualquer maneira, é uma estratégia um pouco diferente. Em vez de ser muita opinião, é a opinião de outros, não da Rede Globo, né? E essa estratégia de massacre só pautando essa matéria o tempo todo. Vocês concordam? Concordo completamente com o professor. E eu acho interessante o que ele falou, porque ele deu o conceito de militante, no jornalismo militante. E o que a gente sofre nos jornalistas livres de crítica é justamente de chamar a gente de militantes, e que isso não seria jornalismo, seria militância. Uhum. Mas aí que eu discordo, que a gente declara qual que é o nosso lado, né, que a gente está à esquerda, coisa que o Jornal Nacional não costuma fazer, não costuma deixar claro para a sua audiência. A gente costuma deixar isso claro, a gente diz que a gente está ao lado dos movimentos sociais, o nosso olhar é esse, e ao lado dos direitos humanos. E o tempo todo o que se contrapõe então isso é militância, não é jornalismo, isso não é profissional. E isso que o professor falou. Quer dizer, a militância é diária, é cotidiana, né? Dentro da grande mídia. É uma guerra de narrativas. Eu lembro no dia 13, eu acompanhei durante algumas horas a transmissão da Globo News e me chamou a atenção duas frases de dois jornalistas que estavam nas ruas cobrindo aquilo. Um na Avenida Paulista chamou de linda manifestação. O jornalismo adjetivado já é um jornalismo complicado, né? Enviesado. E em Brasília, um outro jornalista da mesma emissora disse: aqui estão chegando várias famílias todas unidas em nome de um mesmo ideal. Quer dizer, isso aí está não, e além de tudo é piegas. Além de tudo é piegas. Eu queria, né? Além de tudo é piegas. Eu queria comentar um pouco isso, que assim, de aí é mais conceitual, mas é assim, esse entendimento da chamada imparcialidade, portanto o jornalismo militante é ruim e tal, isso também é uma construção que foi feita, aí sim, uma construção intelectual inteligente da dominação ideológica das classes dominantes brasileiras, da burguesia, do rentismo brasileiro, a qual colaborou muito da própria universidade e a Folha. A Folha foi o grande paradigma da história de ouvir os dois lados, e o manual da Folha. Isto é uma balela. A Folha tem um lado claro, ela apoiou a ditadura, e ela tem um lado claro, ela é um jornal liberal que acredita no mercado, no Deus mercado. Então, este combate sobre isso, quando ela fala nós somos jornalistas militantes, não tem nada de errado nisso, pelo contrário, assim, nós somos jornalistas com um lado. É que nós no Brasil, nós não tivemos, a democracia sempre foi, e a imprensa, a experiência da imprensa sempre foi tão hegemônica de um lado que ajudou a criar isso. Mas na Itália, ou na França, ou mesmo nos Estados Unidos, é muito claro. Você quer ler a direita na França, você tem lá os jornais bastante conservadores, tem os jornais centristas, tem os jornais de esquerda. Claro. E são jornais institucionais, fazem jornalismo. Na Itália é a mesma coisa. Estou falando da mídia institucional, onde nós estamos. E uma outra coisa ainda é a mídia sindical. Outra coisa ainda é a mídia pública. Outra coisa ainda é a mídia estatal. Isso aqui no Brasil não está claro, e o que está claro é o combate que os grandes fazem, assim, não, vocês estão fazendo militância, não estão fazendo jornalismo. A última frase que eu tenho visto na Folha antes era jornalismo independente, agora é jornalismo profissional. Eles fazem, não é, Carolina? Justamente esse contraponto. Jornalismo profissional para se contrapor ao jornalismo que vocês fazem. Exato, meu jornalismo. Eles estão passando recibo. Só que a gente faz jornalismo com todos os princípios do jornalismo, então é jornalismo. Para mim é muito mais grave, por exemplo, o Jornal Nacional fazer uma reportagem que não dê a contextualização histórica do que nós estamos vivendo. A Jornalistas Livres foi lá, por exemplo, no dia em que o Lula estava prestando depoimento em condição coercitiva lá no aeroporto, e a gente fez uma reportagem que chamava a atenção para a República do Galeão, a República de Congonhas. Quer dizer, a gente tem que ter mais responsabilidade com as coisas que a gente está falando, não é possível, né? E não quer dizer que porque a gente não tem um centavo, né, não tem dinheiro nesse momento, que a gente não pode fazer um jornalismo de qualidade, que isso não seja profissional. Aí é o desafio, quando eu faço as reportagens. Eles tentam, na verdade, essa ideia do jornalismo profissional se contrapondo ao jornalismo que vocês fazem, é uma tentativa de menosprezar a qualidade do que vocês fazem. Né? É isso.
Bom, nós estamos caminhando aqui para o final do programa e eu queria fazer uma pergunta. Como enfrentar esse quadro que a gente traçou aqui ao longo do programa? Como enfrentar o monopólio da mídia? Essa pergunta vem sendo feita há vários anos pelos movimentos, né? Nós conhecemos todos os movimentos que lutam pela democratização da comunicação no Brasil. O FNDC, o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, já tem algumas respostas. Segundo o seu secretário executivo, Pedro Vilela, essas respostas podem ser dadas. Vamos ouvi-lo aqui por Ver TV e depois eu queria também ouvir as opiniões ou as perspectivas de vocês para enfrentar esse problema, que é um problema grave para a democracia no país. Vamos ouvir o Pedro. O Brasil tem um desafio grande no seu sistema de comunicação, que é enfrentar o debate da diversidade, da pluralidade de vozes, a partir do enfrentamento da concentração econômica dos meios de comunicação, que é a característica mais marcante do sistema de mídia no Brasil e a mais perigosa para o exercício da própria democracia, né? Então, o Brasil são poucos grupos econômicos que controlam a maioria dos meios de comunicação. No Brasil, é uma característica importante, que é a chamada propriedade cruzada, quando o mesmo grupo econômico controla diferentes tipos de veículos de comunicação em cadeia nacional, né? Rádios, televisões, redes de televisão, redes de rádio. Então, acho que um desafio importante do país é enfrentar esse debate da desconcentração da propriedade dos meios de comunicação, principalmente no rádio e na televisão, que são veiculados a partir de ondas eletromagnéticas do espectro, né, do espectro de radiodifusão, que é limitado, né, não cabe todo mundo, nem todo mundo pode ter um canal de rádio e televisão. Então, o Estado precisa desenvolver critérios que garantam a maior diversidade possível na ocupação desse espaço. Esse é um dos caminhos, né? Quais são os outros? Ou há outros? Nós estamos nisso há 19 anos, né, caros amigos. É um exercício muito difícil, muito difícil. O nosso modelo é um modelo clássico, quer dizer, nós somos uma empresa, vivemos da receita do que se vende em bancas, do leitor, da assinatura de quem assina e da tentativa de conseguir receita via anúncio publicitário. E aí eu sou obrigado a fazer uma crítica que também não é nova. Quer dizer, os governos do PT erraram profundamente no enfrentamento dessa questão. Não vamos entrar aqui em detalhes, que tipo de avaliação que teve e tal, e não enfrentaram essa questão. E não enfrentaram do ponto de vista estratégico, que é mais difícil, que seria a desregulamentação, regulamentar a propriedade privada, cruzada. Enfim, a propriedade cruzada. Né, teve vencimento de outorgas nesse tempo a todo momento, não se apertou minimamente as outorgas, aliás, a da Globo vence agora em 2018. E aí eu não entendo direito por que isso aconteceu, realmente não entendo. Mas, para além disso, tem um movimento tático, que onde vou, tenho pregado um PRONAF da mídia. O programa de apoio à agricultura familiar é um programa muito interessante e vitorioso, que destina, hoje, no orçamento desse ano, algo como 30 bilhões para o crédito custeio dos pequenos agricultores para produzir. Por que é que não pode ter um PRONAF da mídia? Isso não tem nada a ver com a regulamentação estratégica, que é um embate político mais difícil. Isso é uma decisão sobre a verba do governo, dizer, nós vamos separar uma parte aqui e vamos apoiar. E eu não estou falando de veículos ideologicamente alinhados. Estou falando do pequeno e médio veículo, e a Receita Federal diz o que é. Como acontece na França. Como acontece na França. A França tem um orçamento para justamente para evitar o monopólio. Exatamente. Então, acho que essa coisa, quando eu digo assim, é que é um movimento tático que poderia ser feito sem um enfrentamento muito mais difícil com as forças conservadoras e o problema da propriedade cruzada enfim, que é uma coisa assim, essa é uma decisão mais administrativa. Não tem a lei que proíbe, não é constitucional a verba do governo. Então, acho que por aí nós poderíamos ter um pouquinho de apoio para todos nós que somos pequenos, não é disputar essa verba. Não, eu acho que eu corroboro o que o Nabuco está dizendo, porque a grande imprensa familiar brasileira ela faz dois tipos de capturas no Brasil.
ela captura a opinião pública. Em qualquer democracia, a formação da opinião pública é uma coisa estratégica, fundamental, delicada, há que se ter cuidado com isso, né, para você construir uma boa democracia. Então, ela captura a opinião pública, porque ela monopoliza o debate, e ela captura o orçamento. Porque vamos lembrar que essas empresas são empresas familiares, não é, que vivem em grande medida de publicidade oficial, não é, que são concessões públicas, mas são passadas de pai para filho, né, como se fossem propriedades privadas, e que Brasil afora, além da, a gente está falando aqui desses grandes conglomerados, mas elas dão sobrevida política a oligarquias locais, não é, que são retransmissoras dos grandes canais, né, e que continuam mantendo essas regiões muito atreladas a essas famílias, né? Então, eu acho que é uma captura da opinião pública e uma captura de recursos públicos, sem que a sociedade, sem que o contribuinte, para a gente fazer aqui o discurso liberal, sem que o contribuinte tenha a menor noção disso. Né? Então, e eu acho que não há que se inventar a roda, né? Porque modelos de regulação da propriedade existem, e você não precisa ir para a Coreia do Norte, não estou falando disso. Vamos copiar o modelo norte-americano com adaptações, o modelo britânico, e já seria um grande avanço em relação ao cenário que a gente tem hoje no Brasil. Para concluir, Carolina, eu queria ouvir um pouco, para terminar, as perspectivas também dos jornalistas livres. Você falou que vocês foram formados para cobrir 2 eventos, duas manifestações, e estão aí. Continuam. Com essas dificuldades que o Nabuco apresentou, né, sem recursos da publicidade oficial, né? Não é fácil. A resistência está sendo difícil, assim, e a gente é acusado o tempo todo, inclusive pelos nossos colegas que estão na grande imprensa, que dizem que a gente também é culpado pela crise que a profissão está passando, porque a gente faz jornalismo sem receber dinheiro para fazer, né? A gente tem dinheiro para fazer a produção da reportagem, mas ninguém ganha salário, porque não tem nesse momento. A gente está tentando ser relevante para que isso possa, de repente, acontecer. Mas o que eu acho interessante, assim, que tem acontecido por causa dessa crise política, com esses veículos à esquerda, né, e até com profissionais que estão nos grandes meios e estão descontentes com a cobertura que está sendo feita, é que a gente não é uma classe muito unida. E, de repente, parece que a gente conseguiu se unir mais. Isso é um dado interessante. É muito interessante. E eu acho que a gente agora está tendo mais estratégia de ação. Isso é muito interessante. Pena que nós estamos no final do programa, mas não falamos sobre isso. O mal-estar que os jornalistas, por exemplo, da Rede Globo, têm manifestado, claro, de forma anônima nas redes sociais, com a linha editorial da Globo. Então venha contribuir com os jornalistas livres. Nós estamos abertos para isso e tal. Então acho que o meio da gente resistir é assim agora, nesse momento. E tentar criar uma narrativa que busca de novo o sonho, né? Muito bem. Estamos por aí. Muito bem, muito obrigado. Nós estamos chegando ao fim do programa, mas eu acho que foi importante nós criarmos esse oásis na televisão para discutir a própria televisão e a cobertura que é feita nesse momento bastante difícil da vida política do país. Muito obrigado aos três por terem aceito aqui o nosso convite. Eu quero agradecer também a você que nos acompanhou de casa, lembrando que todos podem entrar em contato com o Ver TV pelas redes sociais, pelo Twitter, pelo Facebook ou pelo nosso endereço eletrônico, que é o vertv@ebc.com.br.